Algumas criaturas ficaram bem famosas em lendas e histórias antigas, mas será que elas foram mesmo só invenção? E se eu te dissesse que algumas dessas lendas têm um pé na realidade? Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. E no vídeo de hoje, galera, vocês vão ver criaturas tão estranhas que parecem mentira, mas que existem de verdade. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kraken. Por muito tempo, muita gente acreditou que realmente, galera, existia um monstro gigante vivendo nos oceanos, com alguns tentáculos enormes que puxavam os navios inteiros para dentro do mar. Esse monstro teria ficado conhecido como o Kraken. E por mais que você talvez diga que isso é só mais uma lenda, mas tem um fundo de verdade nisso tudo. Então, para entendermos melhor, galera, o que talvez poderia ser esse tal monstro marinho, nós precisamos buscar mais relatos daquela época. Então, o que sabemos é que os antigos falavam que ele era tão grande quanto algumas ilhas. Por isso que hoje em dia os cientistas acreditam que essas histórias eram baseadas na famosa lula gigante que nós conhecemos hoje, já que a maior encontrada pesava quase 1 tonelada e media quase 18 metros de comprimento. E tem até uma teoria, galera, de que no passado existiram lulas ainda maiores, com mais de 30 metros, mas essa parte ainda não foi comprovada. Então, galera, apesar disso não ter registro de nenhuma lula tentando afundar navios ou atacar pirata, o que talvez poderia acontecer era que provavelmente o medo dos pescadores ao ver uma dessas criaturas de perto é que fez essas histórias crescerem tanto com o tempo. Veados vampiros. O nome verdadeiro dele, galera, é cervo d'água chinês. Embora, é claro, que hoje em dia ele apareça mais lá na Europa. Ele é conhecido assim por causa de dois dentes enormes e pontudos que saem da parte de cima da boca dele, que até realmente, galera, parecem mesmo presas de vampiro. Mas, apesar dessa aparência, digamos, assustadora, ele não suga sangue de ninguém, já que esses dentes são praticamente só de enfeite mesmo. E é até estranho, né, galera, ver um animal com essa carinha, digamos, fofa, e ao mesmo tempo com esses dentes tão assustador. Só que, infelizmente, pessoal, ele está em perigo de extinção, já que muita gente caçou essa espécie por causa de uma glândula que eles têm, que é muito usada para fazer perfumes caros. Por isso que hoje em dia restam poucos no mundo. E se continuar assim, galera, esses animais diferentes pode acabar realmente só virando mais uma lenda. Dragões. Lá no século IV a.C., um historiador chinês já falava sobre esses supostos restos de dragões encontrados numa região que hoje é a província de Sichuan. E também tem relatos, galera, que foram encontrados fósseis parecidos na Europa. E com isso, é claro que já surgiram várias lendas sobre esses monstros gigantes que gospem fogo. Uma das teorias mais prováveis sobre a origem dessas histórias é que, na verdade, galera, as pessoas estavam encontrando os ossos de um dinossauro chamado Dracorex. E como ele tinha uns 7 metros de comprimento e um visual que lembrava muito os dragões, não foi difícil de começar a surgir essas lendas que os dragões realmente existiram. Outro animal que também talvez pode ter inspirado essas histórias é o famoso dragão de Komodo. Ele vive, galera, lá na Indonésia e pode passar dos 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. E é claro que ele não solta fogo, mas é extremamente forte, ágil e tem uma mordida extremamente perigosa. E apesar do que a gente vê nos filmes e séries, os dragões medievais não eram sempre gigantes. Por exemplo, em uma pintura antiga, como a de São Jorge,
o dragão ele parece ter tamanho mais ou menos de um leão, o que não é muito diferente de um dragão de Komodo. É verdade que nenhum desses tinha asas ou voava por aí, mas se alguém naquela época encontrasse fósseis de um Dracorex ou um dragão de Komodo andando por aí, com certeza ele ia achar que realmente estava diante de um dragão de verdade. Lobisomem. Mas antes que vocês imaginem que eu vou falar sobre um lobisomem daqueles no estilo de um cara se transformando num lobo enorme no meio da floresta, não é isso não, galera. Essa versão de lobisomem realmente é só coisa de filme mesmo, mas a lenda dessa criatura é bem antiga e por incrível que pareça, galera, pode ter vindo de uma situação real. Inclusive, podemos até dizer que é algo bem triste ou até mesmo assustador. Tudo começou, galera, lá na época medieval. Como provavelmente vocês já sabem, não existia vacina e a doença da raiva era uma doença comum, tanto em bichos do mato quanto em cães domésticos. Ou seja, se alguém fosse mordido por um animal com raiva, era questão de tempo até a pessoa começar a agir de uma forma estranha, ficava agressiva, babando e até perdia o controle, galera. E isso, é claro, que assustava quem estava por perto. Imagine você ver alguém conhecido se transformando daquele jeito. E se esse alguém ainda fosse bem peludo, algo que naquela época era super comum, pronto, já era o suficiente para alguém afirmar que estava vendo um verdadeiro lobisomem. Então, apesar da história realmente ter ganhado muitos exageros com o passar do tempo, mas dá para entender, né, pessoal, de onde surgiu essa ideia de um humano virando essas criaturas descontroladas, metade humano e metade lobo, nas noites de lua cheia. Banhip. Esse é tipo o monstro do Lago Ness, só que lá da Austrália, já que dizem que ele vive em pântanos e rios, e muita gente garante que já viu, mas até hoje ninguém conseguiu uma foto dele. Essa criatura, galera, vem de algumas lendas dos povos aborígenes, e segundo eles, esse nome significa diabo e a descrição dele é ainda mais estranha, já que, segundo eles, ele parece um cruzamento de crocodilo com talvez um cavalo. Mas e aí, galera? Será que tem algo real por trás disso tudo? Assim, ó, pessoal, lá em 1839 foram encontrados fósseis de um bicho gigante que viveu na Austrália, o Diprotodon, que era um marsupial do tamanho de um rinoceronte, com uma cara que lembrava bastante o que o povo descrevia como esse tal de Bunyip. E embora ele fosse herbívoro, ou seja, comia apenas plantas, mas mesmo assim, imagine, galera, esbarrar com um bicho desse no meio do mato e ainda mais à noite. Até dá para entender por que ele virou essa lenda. Provavelmente esses povos cruzaram com ele e com isso surgiram todas essas histórias. Kitsune. Essa é uma raposa, galera, com 9 caudas que aparece bastante nas lendas lá no leste asiático, principalmente na China e no Japão. A lenda conta, galera, que ela é meio brincalhona e vive aprontando, além de ter o poder de se transformar em uma mulher para enganar as pessoas. Até dizem que ela é tipo uma mestre da enganação. Já em outras histórias, tem até quem comparem ela com o lobisomem, mas é claro, são histórias bem diferentes. E sim, pessoal, tudo isso realmente parece coisa só de lenda urbana antiga. Mas e será que é só isso mesmo? Assim, ó, galera, hoje em dia o mais perto que a gente pode chegar dessa lenda é com as raposas comuns. E olha, elas já são bem espertas e até vivem caçando sozinhas. Mas também tem um outro animal que talvez pode ter muito mais a ver com a lenda, já que ele chama bastante atenção por parecer meio, digamos, fora do comum.
Eu tô falando, pessoal, do lobo-guará, um animal que lembra muito uma raposa, tem as pernas bem compridas e anda de um jeito bem estranho, quase como se fosse de outro mundo. E é claro, né, galera, que ele só tem apenas uma cauda, então esqueça essa parte de 9 caudas mágicas. Mas quem vê essa criatura por aí pode muito bem pensar que está diante de uma lenda viva. Então, galera, por hoje era isso. Se curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Lembrem também de compartilhar o vídeo com os amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!